Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ascendente do mapa astrológico da alma. Você é uma pessoa que gosta de crescer? Você é uma pessoa que está buscando escolher uma melhor vida? Então fica no canal porque nós temos muito em comum. O ascendente é o nosso avatar promissor. O avatar é o nosso corpo físico, a nossa expressão corporal. Muita gente diz que o ascendente fica mais forte que o Sol e que a Lua depois dos 30 anos. E isso não é uma verdade, isso é uma lenda. Porque o ascendente ele vai expressar o nosso Sol, que é a nossa mentalidade, é o nosso mindset, que é a forma como a gente vê o mundo, e também vai expressar a nossa lua, que é a nossa reação, a nossa emoção diante da vida. Então, o ascendente, ele é o nosso avatar, ele vai expressar o sol e a lua. Portanto, ele não pode ficar mais forte que o sol e que a lua. Eles vão ficar alinhados, tá certo? Eles vão ficar em sintonia muito mais forte. Então, o ascendente é uma digital única da gente. É como se fosse uma marca singular, né? uma digital, e que a gente vai construindo ao longo da vida para ser aceito pela sociedade, pelos pais, pelos professores, pela escola, pela vizinhança. Então, o que acontece? Na infância e na adolescência, a gente é muito influenciado ainda pelos pais, pelos professores, pela sociedade, e são eles que dizem aquilo que a gente deve ser e aquilo que a gente deve fazer. Então, por insegurança e também para agradar aos pais, a gente acaba aceitando. E muitas vezes, algumas pessoas também se revoltam bastante porque não querem expressar o que não faz parte da essência delas. Então, tudo baseado, o ascendente ele é construído baseado naquilo que as pessoas esperam da gente. E a gente acaba se moldando a isso para ser aceito. Então, o ascendente é uma máscara. E o que acontece é que depois dos 30 anos, é esperado que a gente seja aquilo que se é, tá certo? O ascendente ele vai refletir esse jeito particular de cada ser. Então, depois dos 30 anos, o ascendente ele se alinha ao Sol e a Lua. Então, o tripé da personalidade, ele fica ancorado, né? Ele fica mais forte, alinhado simetricamente. Então, essa é a fase que a gente fala em astrologia do retorno de Saturno, entre os 27 e 32 anos, que aí chega aquela maturidade que a gente fala, não, agora não, eu não vou fazer o que esperam de mim, eu quero ser aquilo que eu vim realizar em essência. Então, essa fase do retorno de Saturno ajuda a gente a assumir o que nós somos realmente em essência, que é aquela identidade única expressada pelo ascendente, que é o nosso avatar, que é o nosso corpo físico. Então, isso fica alinhado, né? A gente não quer mais ser aquilo que esperam da gente. Então, o que acontece, gente, depois dos 30 anos, é que a gente cresce, é que a gente amadurece, a gente fica mais autêntico. Não que o ascendente vai ficar mais forte que o Sol, não, ele vai expressar de forma mais autêntica aquilo que o Sol e que a Lua querem dar ao mundo, querem expressar ao mundo. Então, por isso é que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes que o mapa astrológico, ele é único, tá certo? Então, quando a gente olha na mandala, que é aquela simbologia riscada, que é o mapa astral, a gente precisa ver o mapa como um todo. A gente vê o ascendente, o Sol, a Lua, os aspectos, os signos dominantes, as tarefas kármicas, o momento da pessoa, porque senão, se a gente não faz isso, a interpretação ela corre o risco de
passar uma interpretação para a pessoa sem sentido, né? Uma coisa superficial, um trabalho de interpretação muito teórico e muito mental, porque o mapa astral, ele nos revela uma gama infinita de possibilidades. Por isso que a gente precisa olhar o mapa astrológico de forma única, personalizada e como um todo, tá? Ligado principalmente à história que a pessoa está vivendo no momento dela. Então a gente envia, quando a pessoa pede o mapa astral, a gente envia uma ficha de anamnese para ela responder, e aí, juntamente com os meus insights, o trabalho fica personalizado, né? Então, o que me encanta trabalhar com a astrologia é justamente quando eu consigo transmitir esse saber através da astrologia e que toque o coração da pessoa e que faça sentido na vida da pessoa e que seja realmente aquilo que a pessoa está buscando na vida dela com relação às respostas. Sem saber da história da pessoa, sem saber do momento da pessoa, fica uma coisa muito sem sentido, fica muito generalizado. Então eu preciso ter aquele contato sim com a pessoa, seja presencial, de forma presencial ou online, pelo Zap, pelo Skype, onde eu possa sentir, por exemplo, e captar o tom de voz da pessoa, a forma de linguagem que ela usa, a expressão corporal dela. Então isso me ajuda muito a compreender a pessoa mais profundamente. E aí eu consigo realmente encaixar a pessoa dentro daquela gama de possibilidades que é o mapa astral. Então fica assim, um mapa personalizado, individual, forma única, porque a pessoa é única. Então, geralmente, o que as pessoas fazem é banalizar a astrologia, generalizam demais a astrologia. Todo mundo, por exemplo, que tem Vênus em Libra, vai ser indeciso no amor. E a gente não tem como dizer isso sem saber da história e do momento da pessoa, que a pessoa está passando, tá certo? Então, se a gente pega, por exemplo, dois mapas iguais, dois gêmeos, cada um, gente, vai viver de uma forma diferente esses mapas, mesmo que eles sejam iguais. Porque assim, o jeito que você vai viver, a energia que está disponível ali para você, vai depender do seu nível vibrátil de consciência, do seu grau de maturidade espiritual, seu grau de maturidade emocional. E isso, gente, é mutável. Tá? É possível mudar, é possível transformar, é possível testar e elevar o nosso nível vibrátil a qualquer momento da vida, seja aos 15 anos, aos 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80 anos. Então, às vezes tem pessoas que me procuram e falam, mas olha, meu filho tem 15 anos, será que é necessário fazer um mapa astral? É essencial fazer um mapa astral se você quer que esse seu filho cresça mais autêntico, mais feliz, mais direcionado para aquilo que ele veio realizar nessa vida. Então, quem me faz assim perguntas muito genéricas, às vezes pelo Face e nas gravações mesmo, não tem como responder, por exemplo, eu tenho Lua em Libra, o que será que acontece? Se eu respondo de forma generalizada, a coisa não vai tocar no coração da pessoa. Então, a melhor coisa é fazer um contato, marcar uma consulta de leitura de mapa, para ficar um trabalho assim, para você entender como o seu mapa astral funciona para você, de forma personalizada. E eu, então, o que eu faço nesses vídeos que eu gravo, onde eu falo de Saturno em Áries e Saturno em Peixes? Na verdade, eu falo para você abrir a sua mentalidade e a sua percepção de como a astrologia funciona. E muitas vezes isso vai tocar o seu coração, você vai se identificar, mas não é receita, tá certo? Olha, uma das minhas maiores motivações de gravar esses vídeos é resgatar a magia e o poder da astrologia
que é uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é muito banalizada. Bom, eu sou astróloga do tempo lá de 1970, em que astrólogos eram vistos como 3 pontinhos, tá? Justamente porque é uma astrologia onde as pessoas banalizam demais, é muito genérica, que a interpretação não se encaixa para a maioria das pessoas. Então, o que acontece? Muita gente pensa que a astrologia é horóscopo de jornal, aquelas 2 linhas que servem para todo mundo que tem sol em determinado signo. Não é isso, gente. O mapa astral não é horóscopo, ele é personalizado, ele é terapêutico, ele é um GPS personalizado que indica caminhos, digital holográfica para você fazer uso dessa linguagem simbólica para você se melhorar, para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, né, no mundo. Então, nada é determinante no mapa astrológico. E esta gama de possibilidades a gente tem que encaixar na sua história e no seu momento. Mas você tem o poder de escolher, tá certo? Então, gente, com esse vídeo eu queria que vocês compartilhassem comigo as suas percepções, né? O que você sente quando você assiste os meus vídeos? O que você entende? E o que você não entende? Isso, gente, vai me sinalizar bastante para os próximos vídeos, tá certo? Então, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, deixa a sua percepção e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!